Bem, esses vídeos que apareceram no começo eram episódios, né, de crises epilépticas. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a história da epilepsia e alguns tipos. Porque vocês viram que tem tanto aquele movimento que existe já no contexto do senso comum, do imaginário popular, que é sempre a pessoa tremendo, né? E também tem aquelas que às vezes só movimenta um lado da boca, que a pessoa fica ausente, ou seja, ela só fica parada. Nada acontece, mas ela perde a consciência por alguns instantes. Mas vamos conversar um pouco sobre isso e como que foi encarada, né? Como que foi encarada essa doença ao longo dos anos. Primeiro, por ser um evento que de repente acontece, a pessoa, alguns tipos de epilepsia, né? A pessoa treme, etc. Ela foi encarada num contexto mágico-religioso, correto? Porque você percebe até o termo da palavra. Epilepsia vem de ep. Ep, do grego, significa de cima. E lepsin significa abater. Ou seja, é algo que vem de cima e abate a pessoa. Do latim, a nomeação é sacire, que significa ser possuído. Ou seja, o próprio termo que foi dado a esse evento que as pessoas observavam era o quê? De uma possessão, de algo que invadiu a pessoa ali e fez isso acontecer. Um espírito maligno. Bem, antes de mais nada, a gente precisa definir o que é uma crise epiléptica. Então, uma crise epiléptica é um evento paroxístico devido a uma atividade anormal, excessiva ou sincrônica dos nossos neurônios no cérebro. Bem, o que quer dizer paroxística? Primeiro, quando a gente vai no dicionário e pesquisa isso, o que a gente encontra? Refere-se ao momento mais intenso de uma dor ou de um ataque, ou seja, é algo que acontece de repente. É importante conhecer sobre esse assunto e conversar sobre isso, porque de 5 a 10% da população, né, apresentarão pelo menos uma crise epilética durante a vida, ou seja, olha que incidência alta que acontece aí. Porém, a gente tem que diferenciar uma crise epiléptica de uma epilepsia. Porque quando a gente coloca a definição de epilepsia e não a definição de crise epiléptica, apenas 0,3% da população apresenta a epilepsia. Qual a definição de epilepsia? Bem, epilepsia é um grupo de doenças que tem em comum as crises epilépticas, só que na ausência, certo? De um distúrbio metabólico, ou um distúrbio tóxico, ou uma infecção. Ou seja, a pessoa tá ali com uma infecção e aí aconteceu uma infecção às vezes na meninge, né? Ou com um distúrbio assim, com uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, aconteceu uma crise epiléptica. A pessoa teve uma crise, ela não tem a epilepsia, porque a epilepsia ela acontece quando a pessoa tem a crise. Porém, não é devido, então, a uma alteração metabólica, não é devido a drogas tóxicas, né? A pessoa pode ter ali, tá com uma abstinência ou uma intoxicação devido a alguma droga. Então, ali também não considera epilepsia, tá ok? De qualquer maneira, a gente tem várias classificações da epilepsia, vários tipos de epilepsia e várias maneiras como ela se apresenta. E alguns tipos, por ter essa apresentação dramática aos olhos das pessoas, foi um terreno fértil para tabu, para preconceito, para mitos. Hipócrates é o primeiro a levantar a questão cerebral. Então vejam só, o nosso cérebro, ele tá ali fechadinho em torno de uma caixa. Uma caixa que a gente chama de crânio. Ninguém consegue, enquanto você está vivo, abrir e olhar, porque se você abrir e olhar, você morreu, tirando a cirurgia. Mas enfim, então tudo aquilo todas aquelas mazelas, né, sintomas, patologias que envolviam o sistema nervoso central, por muito tempo não tinha explicação. Primeiro, que a gente também vai ter um contexto da Idade Média
que os médicos, era proibido se fazer autópsia, se ver o corpo humano. Tinha um grande tabu em volta do corpo humano. Tudo ali passa a ser em voga a vontade de Deus. Então não se entendia, não sabia qual que era a funcionalidade do cérebro, não se tinha essa noção, correto? No ano de 131 d.C. aparece a figura de Galeno, dando uma explicação à epilepsia ao ciclo lunar. A Santa Hildegarda, por exemplo, ela vai dividir no primeiro milênio 2 tipos de epilepsia. Veja só, a raiva e a sede de vingança. Então, esses sentimentos deixam a pessoa suscetível à possessão demoníaca. E um outro tipo de epilepsia associada à baixa moralidade. Sobre essa Santa Hildegarda, a gente pode conversar mais pra frente sobre as visões dela. É legal que um neurologista vai pegar esses milagres e decifrar e explicar qual o motivo, as visões dela muito famosas, né? De um ponto de vista do que realmente acontecia com ela, que a gente chama de aura na medicina. Mas isso aí a gente pode explicar depois, porque hoje o tema é epilepsia. Na Idade Média, eles entendiam que a epilepsia era contagiosa. Então essas pessoas eram afastadas do convívio social e não poderiam receber a Eucaristia e participar muitas vezes da missa. Justamente por essa visão de possessão, eles não deixavam pessoas se aproximar e comungar por medo delas profanarem os objetos sagrados, os objetos litúrgicos, porque eram vistas como pessoas possuídas. Então elas não poderiam ter acesso ali ao convívio religioso. No livro Centúrias das Curas Medicinais, escrito em aproximadamente 1550, aí ele vai retratar então uma criança de 2 anos que tinha epilepsia. E aí qual foi o tratamento desse médico que escreveu esse livro? Se feriu a nuca da criança com um ferro incandescente, fez um buraco ali, colocou um grão de bico e deixou. Depois se retirou uma quantidade excessiva de pus, que está escrito lá, e a criança ficou curada. É interessante que vocês vão ver que existem vários tipos de epilepsia, inclusive as chamadas epilepsias benignas da infância, as epilepsias neonatais, uma série de epilepsias que tem a cura automática. A cura é um processo natural da doença, ou seja, acontece ali crises epilépticas na infância e depois elas não acontecem mais na adolescência e na vida adulta. Assim também como existem tipos de crises epilépticas que acontecem na adolescência. Ou seja, muito provavelmente a gente estava diante de uma crise que já iria ser acabada. E na verdade você só prejudicou mais o paciente, causando mais dor e algo desnecessário para ele. Grão de bico. O primeiro tratado científico do século XVIII vai associar então a masturbação à crise epiléptica. Vai parar de surgir essas teorias em 1929. Em 1929 então vai surgir o eletroencefalograma. E aí finalmente vai haver uma neurologização da epilepsia. Por fim, quando as pessoas não têm acesso ou não buscam conhecimento médico, científico, elas vão procurar alguma explicação. Porque isso é natural do ser humano, ele quer entender as coisas. E aí, justamente, eu criei esse canal para tentar ajudar a divulgar a informação médica, porque caso contrário, as pessoas vão procurar uma explicação errada, uma explicação religiosa errada, e é um absurdo que no século XXI pessoas ainda morram, como aconteceu numa cidade no interior de São Paulo, dentro de um culto evangélico, porque ninguém foi capaz de ligar para o SAMU. Certo? Ignorância mata, ignorância não é bonito, então vamos lá, gente. Por hoje, por agora é só isso, e quem gostou, curte e compartilha e se inscrevam. Muito obrigada!